Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos interpelados sobre a nossa vida de oração. Tanto o Evangelho quanto a primeira leitura que escutamos apresentam-nos de modo muito brilhante e radioso a necessidade que nós temos de criar intimidade com Deus pela vida de oração. No entanto, aqui quero parafrasear São Tiago, que diz na sua carta: não recebemos porque pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. A oração não é simplesmente pedir. A oração é um dialogar. Muitos não conseguem viver uma vida de oração porque ainda não conseguem perceber Deus tal como Ele é. E aí tem dificuldade de estar na presença dEle. Comecemos pela antítese, ou melhor, para ficar mais claro, comecemos pelo oposto, pelo contraditório, que é o exemplo do profeta Jonas na primeira leitura. Até brincava agora há pouco com a Renata da Canção Nova, o quanto que nós parecemos em certas medidas com Jonas. Porque Jonas foi escolhido por Deus. Ao invés do coração de Jonas alegrar-se com sua eleição, nós temos ouvido isso desde o início desta semana, Jonas fugiu da missão que lhe foi confiada. Mas como os dons de Deus são irrevogáveis, quando Deus nos escolhe, Ele não desiste de nós. Jonas acabou no lugar onde ele devia estar. E ali, diante do medo, Jonas faz a sua missão. E interessante que Jonas ganhou um entusiasmo, que é fruto do Espírito Santo, que nós ouvimos na leitura de ontem. Percorreu uma cidade que era para atravessá-la em cerca de 3 dias, por causa da sua extensão, em um dia só, pregando e anunciando a palavra de Deus. E a pregação de Jonas foi frutuosa. Ela produziu frutos de conversão. E a cidade mudou de vida. Acolheu a palavra, acolheu a mensagem de vida que Jonas lhe propôs. E aí chegamos então na leitura que ouvimos. Quando Jonas viu que a cidade tinha convertido, qual que era a reação mais óbvia que poderia brotar no coração de alguém? A alegria. Assim, olha, Deus salvou essa cidade. Bendito seja Deus por sua misericórdia. E ele ainda, quanto profeta, pregador, oráculo de Deus, tinha mais motivo ainda para alegrar e dizer assim: Deus se serviu de mim para salvar essa cidade. Só que Jonas ainda não tinha entendido quem era Deus. Trabalhou para Deus, serviu a Deus, mas não criou amizade com Deus. Porque quando ele viu que a cidade converteu, ele ficou triste. Ele queria ver espetáculo. Ele queria ver Deus acabar com a cidade. Descer fogo do céu, como foi em Sodoma. Tanto é que fez um camarotezinho, diz aqui a primeira leitura. Subiu para a parte mais alta da cidade.
Vou até brincar para vocês darem uma risada. Deve ter comprado um milho de pipoca lá para estourar uma pipoquinha para ver de lugar privilegiado a cidade acabar. E quando ele viu que Deus não exerceu sua vingança, ele virou para Deus e pediu a morte. Pode me matar, Senhor. Minha vida não vale nada, eu não sirvo para nada. Minhas vidas, eu estou sendo um encosto. Vejam, esta é a oração de Jonas. Jonas é aquele que não consegue ver a face de Deus porque está cheio de si. É aquele que vê a Deus como quebra-galho, como um amuleto para fazer a própria vontade, realizar os desejos, os caprichos. Quantos de nós não estamos como Jonas? Quando chegamos perto de Deus é para murmurar. Minha vida não vale nada, meu trabalho não presta, minha família é assim, eu sou assado, me tira a vida, Senhor, eu estou cansado de viver. Enquanto, na verdade, Deus olha para Jonas com misericórdia e diz assim: você está estressado por quê, meu filho? Você está preocupado com o quê? Se o que você fez foi o bem, se o que você fez foi para salvar e você cumpriu sua missão. E aí, para mostrar o quanto o coração de Jonas estava pegado na mesquinharia, Deus fez nascer uma erva, uma árvore, para dar sombra para Jonas. E aí Jonas ficou felizinho, né? Porque deve ter pensado assim: Deus está deixando a árvore crescer, é porque de fato nós vamos ter um cinema bom aqui hoje na destruição dessa cidade. E no outro dia, da árvore secou. E Jonas começa a murmurar, porque a árvore secou. E aí sim Deus revela-se. Porque Jonas vai reclamar, mas reclama com a pessoa certa, reclama com Deus. Olha, Deus pergunta: você acha que você tem boa razão para ficar irritado por causa dessa erva? E Jonas respondeu: tem razão até para morrer de raiva. Um coração que ainda está cheio de si é assim. Toma tudo para ele, porque acha que ele é o centro do mundo. Que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Que ele tem que ser satisfeito, até mesmo por Deus. E aí Deus fala uma verdade com ele. Você não tem motivo para estar irritado. Primeiro que você não teve nem trabalho de plantar. Não foi você o protagonista da criação. Então por que você está preocupado se a árvore cresce ou se a árvore morre? Quem é o dono dela sou eu. E aí, Deus diz: se você, ao mesmo tempo, está tão apegado em si, preocupado com esta árvore, que não vale, me desculpe a franqueza, que não vale nada, você acha que eu deixaria uma cidade inteira, com mais de 120 mil pessoas, perecer? Aqui Deus mostra quem Ele é. Nesta frase Deus mostra que não está em xeque interesses mesquinhos diante de Deus. Para Ele interessa a vida humana. E aqui Deus já, ainda que em metáfora, explica para Jonas aquilo que Jesus mostra explicitamente no Evangelho de João, no capítulo 4. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Como é que nós vamos conseguir os sonhos de Deus Como é que nós vamos conseguir que os sonhos de Deus sejam também os nossos sonhos? Pela vida de oração. Esse discípulo que não tem nome no Evangelho é para nós um modelo perfeito daquele que sabe olhar para Jesus e quer aprender com Jesus. É alguém que observou a vida de Jesus e tomou a vida de Jesus como um exemplo para si, porque o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus retirou-se para orar. E o discípulo ficou, vamos dizer assim, interpelado por aquilo. Quando Jesus volta, ele pede: Senhor, ensina-me a rezar. Aqui hoje talvez precisa ser o fundamento da nossa oração. Nós precisamos pedir a Deus a graça de saber rezar de verdade. De saber falar com Ele, tal como Jesus falava.
E o segredo da oração é exatamente esta oração perfeita que Jesus ensina. O segredo de toda oração é a gente perceber que a gente está não diante de um gênio da lâmpada que tem poder para fazer grandes coisas, nem diante de um super-herói, nem diante de um curandeiro ou o melhor dos médicos. A oração precisa nos levar a tomar consciência que nós estamos diante do Pai. Deus é Pai. É verdade que muitas pessoas tiveram na sua vida profundas feridas com a relação paterna. E isso causa um certo desconforto ao relacionar-se a Deus como Pai. Na verdade, meus irmãos, poderíamos dizer que esta paternidade de Deus é muito maior. É quase que uma maternidade. É um Pai que nos ama como mãe. Para chamar a Deus de Pai, e aqui me permita fazer um pouquinho de teologia com vocês, ainda que brevemente por causa do horário. Jesus rompe com todo padrão de religião que se entendia até então. Porque para o judeu, vamos lá, vamos do começo. Para o mundo, na sociedade do mundo, tudo era Deus, né? Ao redor ali da Terra Santa, as religiões eram politeístas, tinha vários deuses. Porque se entendia a figura da divindade como um ser grandioso e cheio de poder extraordinário. Então tudo aquilo que o homem via que era mais forte do que ele, chamava de Deus. O judaísmo entendeu Deus de uma outra maneira. Não, Deus não é essas coisas criadas. Deus existe e Ele é um só. Este é o princípio da religião judaica. Escuta, Israel, o Senhor é o seu Deus, um só é o Senhor. Só que para o judeu, esse Deus estava lá distante, lá no céu, e escolhia alguns aqui na terra para ser seu mensageiro. Jesus mostra quem Deus de fato é. Ao falar que Deus é Pai, Jesus revoluciona a mentalidade da época ao mostrar que Deus de fato é esse Deus que os judeus acreditavam, mas não estava lá no céu, distante. Estava aqui, perto de nós, e que nós podemos relacionar com Ele como um filho se relaciona com um pai. A beleza da família está justamente nisso. O filho, em tese, não deveria ter reservas com seu pai. O pai é aquele que deve estar sempre de braços abertos para escutar o filho, e a qual o filho confia, a qual o filho deposita a sua esperança, a qual o filho vê como uma referência na vida. O pai, de verdade, é Deus. E nós podemos chamar a Deus de Pai. E aí entra a antífona que nós cantamos, porque nós recebemos o Espírito do Filho. O Espírito Santo habita em nós, para que nós nos tornamos também filhos, e filhos muito amados. A verdadeira oração, meu amado irmão e minha amada irmã, precisa nos apresentar a face de Deus que é Pai. E contemplando na vida de oração o rosto paterno de Deus, nós vamos de fato nos tornando herdeiros dele. Começamos a entender que o que interessa é que a vontade dele seja feita na terra ou no céu, na nossa vida e na vida dos outros. Que esse Deus nos perdoa mais do que nós perdoamos a quem nos ofende. Que esse Deus não nos deixa faltar o necessário para sobreviver. Ele nos dá o pão de cada dia. E que se nós confiamos nele, as tentações virão, mas elas não serão para nós um motivo de derrota. Pelo contrário, ele não nos deixa cair na tentação. Que hoje nós possamos pedir a ele esta graça de ver a sua face paterna, de ter uma vida intensa de oração que nos mostra de fato quem ele é, para que contemplando a Deus como verdadeiramente ele é, o nosso Pai,
nós rompamos com todo o desejo mesquinho, com tudo aquilo que faz com que nós sejamos o centro do mundo, para nos abrirmos de fato a uma verdadeira experiência de salvação, a um amor gratuito que brota da fonte, que é o coração do próprio Deus, e que faz com que o nosso coração transformado ame generosamente aqueles que estão ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, fiquemos de pé e apresentemos